Legal, estamos começando mais um programa Debate Bola, programa que tem o apoio de Biomédica. Precisou de material para academia, ou mesmo no seu condomínio, você quer colocar uma academia, procure o Sérgio Savian, né? Os produtos são realmente de muito boa qualidade. E aí o orçamento, a gente ajeita daqui, ajeita dali, e o Savian consegue acertar dentro das suas necessidades. Então procure a Biomédica, você que tem academia, ou que quer comprar equipamento para academia, ou mesmo para sua residência, né? Se quiser de repente colocar aí, o Arível Barbarossa, você que é um cara que está sempre fazendo ginástica aí, né? De repente quer comprar um equipamento, vai lá no Sérgio Savian, que Sérgio Savian... Estamos indo para a fronteira amanhã. Ah, é? 2 dias lá. Vai colocar a academia na fronteira? Nós temos ali, né? Tem a praça toda. Saímos aqui em São Pedro, Santiago, São Borja, Itaqui, vai a Uruguaiana, vem a Alegrete vai ali em Casqui termina em São Vicente. Se tu precisar de um assessor para depositar dinheiro no banco, eu estou contigo. Vem muito cheque. Vê como vai indo, né? Ele foi até ali São Pedro, e de São Pedro já foi a Santiago. É mais um pulinho, vai dando mais um pulinho. Para ir cobrar, né, Tess? Eu até conto uma história que, uns 30 anos atrás, ou mais, no Ábido Motes tinha uma casa dos militares, e aí eu ia cobrar. Aonde tinha quartel, de ônibus com uma pastinha e trazia a bufunfa ali, um monte de dinheiro, tu vê, naquela época, dentro do ônibus ali. Agora hoje tudo. Não, hoje tudo, se é adiando hoje, o cara te prende. Pois quer saber de onde é que veio o dinheiro. Verdade. Pois é, em breve, Grêmio Mania também estará com a gente aí. Vocês que são colorados, dá um jeito aí na loja do Inter. Sabe que eu tenho um boato aí que dizem que, não sei se é verdade, o André Trevisan pode nos confirmar se é verdade mesmo, parece que foi ele que me passou essa informação, se eu não estou enganado, que o dono da Grêmio Mania é o mesmo dono da Intermania. Não, o dono da Grêmio Mania é o Márcio Garcia. Então tá, então era boato. Vamos esclarecer isso aí. Não, a Intermania, eu acho que não tem mais, Santa Maria, né? Não, acho que não. Era do Daniel, né? Era do Daniel, exato. Daniel. Era do Daniel, que era o cônsul do Inter antes. Falando tá. Então é boato. Em fake, né, nessa abertura de programa, e saudando os parceiros, eu, Savian, Tess e o Bico, que eu não conhecia, só via falar. Tu só ia beber água na bica. E aí, quase não conheceu, porque eu quase não cheguei. Falando em fake, aquela... Eu não sei, foi postado que o Renato e o Tite foi colocado na mesa, que os jogadores escolheram o Renato. Para ser treinador do Flamengo. Aqui, né? Agora foi confirmado hoje, o Tite aceitou, não trabalha. Depois do jogo contra o Corinthians. Passa esse jogo. Sabia, né? Porque ele não quer, porque ele, como recusou o Corinthians, ia dar problema. Jogar contra o Corinthians, então vai ser depois do jogo contra o Corinthians. É verdade. Tite no Flamengo, então. Tite no Flamengo. Então teremos um Real Madrid no Brasil a partir de agora. Que ele vai organizar a casa. Aquele ali, eu não gosto dele dentro de campo, eu não gosto do que ele faz, mas fora de campo ele organiza. Mas Bica, ele tem uma diferença. Ele não é técnico de seleção brasileira. Porque treina pouco. É o trabalho do dia a dia, né? Exatamente isso. Exatamente isso aí, Bica. Vestiário. Muito bom, né? E aí, no dia a dia ele é muito bom. E ele mete o B dele, no bom sentido, em tudo que gira ali ao redor do vestiário, e ele organiza mesmo. Bom, a gente falou aqui no último programa, ele organizou a CBF, que era a maior bagunça que tinha no Brasil. Essa questão que o Ari coloca aqui é a questão do Gabigol, né? Porque não foi convocado para a seleção brasileira. Pode ser. Essa aí. O Gabigol, tu sabe que lá ele puxa, né? Derruba mesmo, né? Derruba. Vai. Mas a torcida já não... Ele não está muito... Não está muito com ele mais. Já não está mais puxando. Não. Já não é mais aquela mulher. Então o Ari Barroso deixou meu treinador em paz. Então ele queria levar o Renato, né? Eu nunca usaria esse cara. Mas é engraçado também, porque o Renato já passou lá no Flamengo. Não deu certo aquela passagem dele lá, né? É engraçado. Mas eu te pergunto o seguinte, fora o Jesus, quem dá certo lá? E só Jesus pura vai verdade. dar certo lá. Pura verdade. Não, o Dorival, se for parar pra pensar, deu certo. É que o Flamengo é tão soberbo que eles acham que o Dorival não tem nome suficiente para ser técnico do Flamengo. E aí escantearam o cara para trazer um europeu. E aí trouxeram já quantos europeus? E aí perdeu a Copa do Brasil para quem? Exatamente. Castigo, né?
Tipo do Renato, uma das coisas que eu não gosto dele é perdeu, foi o jogador, agora se ganhou é ele. Isso sabe que eu acho sem fundamento as explicações do Renato pós-jogo. Não é a leitura do jogo. Para quem vê o jogo e vê ele falando depois, ele não entra muito dentro da parte tática do jogo, por que perdeu, por que ganhou, né? Ele explica muito em intensidade. Sérgio, eu acho que tu que conhece mais do que eu ainda o vestiário, o Renato é o treinador do vestiário, o treinador de campo é o Alexandre, o assessor dele, né? Porque tu vê que cada vez que tem que mudar alguém, ele chama o Alexandre, ele dá um papelzinho ali, ele vai lá. Mas aí já. Aquele papelzinho na mão. Essa do assistente técnico já vem uma letrinha, eles estão sentados sempre do lado dos jogadores lá, né? Dos mais experientes. Sempre tem jogador experiente no banco, né? Sim. E ali. Já troca ideia, né? Já troca ideia ali, já vem no ombro. Na realidade, sempre se diz, né, que o Renato era treinador do vestiário, era de motivação, falar com o boleiro, fazer meio de campo com o boleiro. Taticamente, não sempre. Porque aí vai bem do encontro que o Ari falou. Porque o Renato, ele depois do jogo, ele dá uma botadinha sempre no jogador e ele não perde grupo. Ele tá sempre com porque a fala dele é de perder grupo, mas ele segura esses grupos, né? É que antes disso, eu ouvi uma explicação um dia, foi do Guerra. Que o Renato, falaram pro Guerra, Guerra, como é que o Renato vem e diz tudo isso? Não, é que antes ele diz no vestiário pro jogador. Ele fala pro jogador, depois vai lá e fala tudo que ele falou pro jogador. Sim, mas aí tem um detalhe. Aí tem um detalhe, que ele sempre fala, essas coisas a gente fala dentro do vestiário, não aqui fora. Mas eu acho que ele deve ter um esquema assim, ó, Sérgio, que tu também é assim de chutar o balde. Tu é treinador de chutar o balde. Ele deve conversar com o jogador e deve dizer assim, ó, cara, e agora eu vou botar no ventilador para você na próxima vez não fazer de novo. Aprender a não fazer de novo. Mas tem um ingrediente aí que a gente não está levando em consideração, que é o seguinte, vocês podem até me corrigir, porque eu não lembro, não acompanho muito a carreira do Renato, mas a impressão que eu tenho é que isso aí ele faz no Grêmio. Né? Sim, aqui no Grêmio ele faz, de botar o jogador na fogueira e tudo mais. Porque aqui no Grêmio ele é ídolo, tem estátua do cara ali na frente. Em outro lugar ele já pensa. De vez em quando ele resbala, escapa, ele mas volta e meio só treina no Grêmio. Saiu lá pro Flamengo, lá, depois andou treinando no ano lá e não deu certo. Voltou pro Grêmio. Ele é treinador do Grêmio. Até no exterior, né? E ele nunca ganhou. Agora eu acho assim, Ari, eu vejo assim, ó. O time que eu mais vejo jogar é o Fortaleza. É o time que mais joga certo, e tudo em velocidade, toque de primeira. Aí eu digo, não, hoje eu quero ver o time B. Jogou também. Jogou também. Da mesma forma do A. É aí que tu vê a mão do técnico. Aí tu vê a mão do treinador, que realmente, daí ele puxa um do B e bota no ar, não sente. Não, o Renato, quando começa a apertar o caldo, ele enlouquece. Ele enlouquece, ele começa a trocar. Pouco mais o zagueiro está lá no ataque, já viu, né? Mas o Renato tem uma qualidade que eu gosto muito num técnico de futebol, que é assim, ó, ele não morre abraçado com a convicção dele. Se ele começa a temporada e ele... mas eu quero 2 caras rápidos, 2 pontas agudos e tal, e ele não tem os 2 pontas agudos, ou ele tem e não dá certo, ele troca e bota 3 volantes, faz tripé, não deu certo, passa pro 4-2-3-1, não deu certo, bota com 3 zagueiros. Isso aí, pelo menos, a torcida vê que o cara tá se mexendo, tá tentando resolver. Tá trabalhando, tá vendo. Tu pega um técnico que nem o Mano Menezes... Que fica do início ao fim. Daquele jeito, nem no meio do jogo o cara não muda, aquilo ali é uma E outra coisa, o Renato é convicto de uma coisa, ele quer um time sempre ofensivo. E o Grêmio é o maior ataque do Brasil hoje, né? O melhor ataque do Brasil. Já tá Só que é a pior defesa. Então ele vai ter que achar um ponto de equilíbrio aí, né? É o que o pessoal está reclamando. É o primeiro volante, né? Ele não tem o tripé para o Grenal. Não tem primeiro volante. Ele não tem primeiro volante. Não tem primeiro volante, né? O Grêmio não tem. Não tem? Ele tem que jogar com aquele tripé ali por causa do... O negócio é botar um elástico na cintura do Vila Sante e amarrar na trave. Mas o Vila Sante tem que ele vai só até o contrário, eu acho que o Vila Sante é o que tem que entrar lá na área. Mas é que na falta de ter alguém, ainda é o... Mas o Vila Sante é o que mais faz gol. Tu tem que prender um outro ali, amarrar um outro. Tem que prender um outro. E aí prende quem?
Esse que é o problema. Mas o primeiro volante também foi... Tu vê que para mim, sempre falei isso, não é porque agora a gente está conversando, mas eu sempre pensei. O primeiro volante é o jogador que mais tem a capacidade de mudar um time. Passa por ele, tanto defensiva quanto ofensivamente. É por isso que ele prendia muito esse que foi pro Cruzeiro e pro Fluminense. Thiago Santos e pode ver o Silva, esse é o paixão dele. É como um goleiro que é. Mas acontece o seguinte... Todo o plano de jogo hoje, quem é o primeiro volante no Brasil? Primeiro volante do Brasil hoje é o André. E quem mais? E o Zé Rafael, do Palmeiras. Só, né? E quantos times não, mas o Zé é mais segundo. Mas é que ele... é mais segundo. É que o Abel Ferreira perdeu o primeiro dele e recuou o Zé Rafael. O Zé Rafael tá jogando de primeiro agora, né? Com esse esquema aí europeu de futebol que inventaram, acabou o primeiro volante, né? Acabou. É tudo o jogador que vai e tem que jogar. É saída de jogo, saída de jogo. Por isso que o Renato dizia, nós temos um primeiro volante e estão mandando embora. Ele chora até hoje, né? Volta e meia ele fala na entrevista, né? E mandaram o Thiago Santos embora. Ele diz, era o legítimo. O que deslocou de zagueiro para volante. E hoje, o outro que era primeiro volante é o louco, aquele que está de zagueiro no Fluminense lá, mas aquele Felipe Melo. Felipe Melo. Aquele é louco. Entendeu? Mas o Inter no primeiro semestre, por exemplo, também não tinha primeiro volante. Parecia que o Inter tinha desandado por causa do Gabriel, que tinha saído do time. E, na verdade, era só o time mal treinado mesmo. O Johnny é um baita do primeiro volante. O Rômulo, para mim, joga mais que o Johnny, mas para mim, eu acho que o Cudê mantém o Johnny por causa da altura só por causa disso. É bom na área, porque o Rômulo, o que tá jogando no Rômulo é brincadeira. É bom jogador. Pedindo passagem. E do Renato, assim, nessas tiradas dele de culpar jogador e coisas, às vezes ele diz umas coisas que ninguém diz, né? Até da imprensa, esses comentaristas de resultado. Se esse comentarista, esse último jogo ele falou, esses que pensam que entendem de futebol deviam... Ele chuta o balde. Ele chuta, ele não quer saber. Ele não quer saber, né? Ele pega. Ele sempre pega um setor aí. Eu entendo o lado deles, porque a gente fica aqui no ar-condicionado falando de futebol, a gente não tá lá. Eu entendo o lado deles, mas é que, a gente tá... É a maior paixão, né? O esporte mais popular do mundo. É a maior paixão do brasileiro. O Grêmio é a maior paixão de metade, de 70%, agora estou com essa história, 70%, né? Pode ficar com 70%. 70% do Rio Grande do Sul o Grêmio é a maior paixão, 30% é o Inter. Então não tem como os caras não comentar, só o problema é que, como o senhor falou, não dá para comentar o resultado, tem que olhar o jogo, né? Tem muitos que vão pelo resultado e aí se agrandam e querem se... Falando em resultado, vamos falar sobre o jogo do Inter e do Fluminense. O que vocês acharam? Olha, no primeiro jogo eu fiquei bem desgostoso, assim, ao contrário da maioria dos colorados que ficaram muito extasiados, muito felizes com o empate no Maracanã. Claro que se fosse antes do jogo e dissesse que ia ser 2-2, eu, como torcedor, eu ia fechar. Mas do jeito que foi o jogo, jogando com um a mais o tempo inteiro, a torcida do Fluminense quase não gritou. Aliás, é uma torcida... meio xoxa, né? Mesmo, não é aquela torcida, assim. E eu achei que o cavalo passou encilhado de sair de lá com uma derrota. Uma vitória, perdão, né? Derrotar o Fluminense lá. Os gols perdidos também, foi incrível. E até eu gosto muito de assistir para ver o que o pessoal está pensando. Ouço muito o pessoal falando que o Inter tem que pressionar a saída de bola do Fluminense, porque o Fluminense sai mal, mas quem tomou um gol perdendo a bola na defesa foi o Inter. Então, às vezes, a gente é aquela coisa, a gente tem que olhar para o jogo e parar de olhar só o conceito, só o que os outros falam do jogo. O jogo não foi isso, não foi um jogo típico do Fluminense. O Fluminense não jogou exatamente do jeito que ele joga sempre. Meu medo é que aqui no Beira-Rio ele consiga jogar como ele joga sempre. Né? Claro, vai ter ali o Samuel Xavier não vai jogar. É uma peça fundamental ali do lado. Joga o Guga. O Guga já joga mais no corredor, o Samuel Xavier fecha mais no meio, então ele vai ter que mexer um pouquinho, mas eu não vejo como boia dada, que nem o pessoal está falando. O pessoal olha pro jogo do Maracanã e fala assim, não, mas o Inter jogou muito bem lá e tal, no Beira-Rio vai atropelar. Eu não vejo como boia dada. Um confronto muito igual. Muito igual. Eu não vi ninguém cravar ganha A ou ganha B. É muito igual. E a única diferença que tem é a que houve no Maracanã. 60 mil contra 4 mil. Aqui é 55 contra 4 mil. É a força que vem de fora. Mas eu vejo muito igual. Os dois técnicos
não são dessa hora. Não são ganhadores. Nenhum dos dois é ganhador. Né? Os dois são perdedores. Quer dizer que, então, aquilo que eles falam não é muito comprado pelos jogadores. Porque ali dentro do vestiário eles têm menos currículo que a maioria dos jogadores. Grande parte dos jogadores já jogaram final e já foram campeões de Libertadores. Exatamente. Dois times. Eu fico me colocando no lugar do Marcelo, né? O Marcelo que já foi treinado por uns caras assim. O próprio Inter, né? Os dois atacantes do Inter já foram campeões, já estiveram na Europa, já... Então ele não tem currículo para chegar, porque tem que ser assim. Mas, professor, como é que tem que ser assim? Onde é que tu ganhou? Mas também... Essa é uma questão. Uma questão que desequilibra um pouco para o lado do Fluminense, mas muito pouquinho, é que o Fluminense é um time mais trabalhado. Ele vem há mais tempo junto. E tem mais montou esse time agora. Problemas eles têm igual. Bola aérea. Nas duas áreas é um problema. Outra coisa, eles têm problema de jogadores que sentem o jogo. Né? Esse zagueiro lá o Felipe Melo, isso sentiu plenamente o jogo e não tem condições mais físicas de segurar esse ataque do Internacional, principalmente porque o Internacional ataca muito pelos lados e tem velocidade. Pode que ele não jogue, porque pelo que aconteceu aquele dia, pode ser para entregar o jogo. O René é outro que foi muito mal no jogo. Mas me tranquiliza, porque eu acho que o René, eu não lembro da última cagada, com perdão da expressão, que o René tinha cometido. Então a chance de agora, a próxima que ele fizer vai ser depois de aposentado, já é muito grande, porque o René é muito regular. Eu nunca tinha visto ele dar uma pisada na bola daquelas ali. Né? Eu acho que ele não... Também. Eu acho que... eu tô seguro que ali pelo lado do René, acho que não acontece nada mais. O Vitão não tá bem. O Vitão não tá legal. Pois é. Como é que um cara meio pau entra nesses jogos? O Vitão não está bem. Por que não aquilo que a gente falava no último programa, né? Sabe? O Vitão, ele acompanha o atacante, acompanha, mas não dá o bote nunca, ele só consegue pegar a bola de volta se o atacante tenta passar, daí ele intercepta. Mas se o atacante for para dentro dele, ou ele faz falta ou o atacante passa. Ele não consegue dar bote e sair com a bola limpa nunca. O mercado, inclusive, é melhor do que ele nesse sentido. E para mim, o Nico Hernandes, aquele pede passagem já, né? E me surpreende até o Kudê continuar com essa zaga, porque o Kudê sempre gostou de zagueiro que sabe sair jogando. E o Nico sabe sair jogando. Sabe pelo lado esquerdo ali, sabe inverter, fazer lançamento. E a única dúvida que leva o Internacional é na lateral direita, né? Joga Bustos ou joga o Hugo Malo. Pois esse Malo, vê como o futebol é ingrato, ele é imprevisível mesmo. E ele entrou para quê? Para segurar o Keno. No gol do Keno, onde é que ele estava? Exatamente. Só que depois ele foi lá e fez um gol bruxo. Exatamente. Então veja como são as coisas. O Fluminense no Rio, essa é uma grande pergunta que se faz. Ele vem como jogou no Rio? Pois é, isso que eu ia propor para a gente. Não tem que propor nada, né? Temos peça aqui. Mas eu ia propor isso. Porque qualquer outro técnico, eu acho, ia estar pensando, e todo mundo discute, vai vir do mesmo jeito, vai vir com Ganso, Marcelo, John Kennedy, toda a patrulha. Só que ou ele vai mudar o time. E o certo, entre aspas, porque não tem certo e errado nesse caso, seria ele mudar alguma coisa, né? Vai vir com o Felipe Melo, não vai, aquela coisa toda. Só que o Diniz, eu acho que é o seguinte, não é só uma questão do Fluminense ganhar. O Diniz, ele quer que o estilo dele ganhe. Pro Diniz, ele deve estar em casa pensando agora assim, ó, se eu ganhar, mas eu tiver que mudar o time, mudar o meu jeito de jogar para ganhar, eu não ganhei. Eu tenho que ganhar desse jeito, ainda mais agora que ele é técnico da seleção brasileira. Ele deve estar pensando que ele vai assumir uma derrota, entre aspas, né? Vai assumir que ele fez errado no Maracanã se ele mudar o time para enfrentar no Beira-Rio. O que para mim é uma bobagem. A gente já falou várias vezes aqui. Tu tem que mudar, né? Acertar o time de acordo com o adversário, de acordo com a partida. Mas o Diniz, eu acho que porque ele veio lá com 4 atrás, né? Sendo que do lado esquerdo dele muito fraco, Felipe Melo e o Marcelo, marcam muito pouco. Depois ele ainda teve a expulsão do lateral direito, né? Ele veio só com um marcador, que foi o André.
Aí ele vem com a linha de 3 na frente do André. Ele veio com John Wayne, né? O Arias na direita. Arias, o Ganso, o Ganso e o Keno. E o Keno. E aí na frente o Kennedy e o Cano. Isso mesmo. É totalmente ofensivo. Pois é, você supõe, né, pelo que aconteceu lá, que ele viesse agora numa retranquinha amiga, jogar por uma bola, porque tem jogadores para fazer o que se espera é que ele não mude os 4 de trás. Que ele não vai mudar. Ele não vai tirar o Felipe Melo. E ele não vai tirar o Marcelo também, imagina. E nem tira o Marcelo. Não. E ele vem... Ganso, a única coisa que os caras estão estudando é o Alexander. Junto com o André. E aí vem uma linha de 3 com os dois ponta, Ganso ou Kennedy na linha de 3 com o Cano solto. Então ele vem com 2 marcadores no meio campo. É a única mudança que ele pode fazer. Para equilibrar o meio, que eu acho que o Inter é bem melhor que o Fluminense. Para equilibrar o meio. E ele diz também, eles falam, eu ouvi o pessoal do Rio, que com o Alexander, quando sai o Marcelo para jogar, o Alexander cai muito bem no lado esquerdo para marcar, porque ele tem uma perna esquerda boa. Sim. Entende? Então ele consegue fechar esse setor. E é um jogador jovem, é um garoto, 19 anos. Entrou muitíssimo bem, né? Ele entrou muito bem. Então é a única dúvida. No restante, segundo eles, o time é igual, mas eles colocam também isso, que o Diniz pode querer implantar o sistema dele que dá certo. Mostrar que o jeito dele dá certo. Só que não tem dado certo, né? E o próprio Inter deverá se antenar nessas saídas de bola deles, que é defeituosa, né? De aproveitar, porque tem 4, 5 do meio para frente, após os volantes. E me diz uma coisa, vocês acham, vocês não acreditam ou não, que o Inter esteja escondendo a lesão do goleiro? Sim. O Rocher não está machucado, não. Eu tenho quase certeza que o Rocher não está machucado. Eu acho que está escondendo o jogo, sim. E o Soares? Com qual motivo, eu não sei. porque goleiro não mexe. Mas eu vi, inclusive, reportagem que ele treinou normal. Tendão de Aquiles. Ele caiu uma hora feia no jogo passado. Né? E o mesmo que o Soares, que a gente fica na dúvida aí, será que tem alguma coisa para fazer tudo o que ele faz durante 90 minutos? É que agora ele está jogando de domingo a domingo. Mas mesmo aí assim, ele não treina. Tem uma lesão, modezinha dele. É curioso. É que uma artrose realmente ela incomoda. Quanto mais tu fizer exercício, né? Quanto mais repouso, ele faz repouso e mete injeção de colágeno, né? Aí passa a semana parado, joga domingo. Aí passa uma semana parado, joga domingo. Isso aí. Agora, se tiver jogar domingo, quarto domingo, como estava jogando, aí não tem condições, né? Ele tem que botar colágeno, né? Muito esforço. Mas é um confronto muito Sim, mas para ganhar muito 2 milhões por mês, eu meto até o colágeno. 2 milhões por mês? Mas é muito igual o confronto. Só que essa dúvida aí que o Savian estava falando e que o pessoal do Rio comenta que ele pode mexer no time, é exatamente o que o pessoal lá falava antes do primeiro jogo. Olha, a dúvida única é se vai jogar o Ganso, se vai jogar o Kennedy, se o Alexander entra, se não entra. E aí, no fim das contas, quando a gente viu a escalação, foi aquele negócio, né? A última que todo mundo imaginou era sem Alexander no meio com o Ganso, John Kennedy e Marcelo. Solto o time. Vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas. Agora tem um componente que a gente não pode esquecer também. Todo treinador, ele tem 3, 4 peças que ele ouve. Sim. Verdade. Então são os caras de confiança, né? São os caras de confiança dele, né? E os caras vão falar. Os caras vão falar para ele. Ele não vai tomar decisão sozinho. Ele não toma. E mesmo que se ele colocar o Alexander, ele não perde esse sistema ofensivo dele. Ele joga muito. Ele tem 3 atacantes lá. Ele pode. O Ganso é um jogador que joga do meio para frente. O Marcelo também. Esse Guga é bastante também
vai dentro dos caras. Quer dizer, é um time de qualidade, não vai perder a ofensividade. Então, quem vai decidir isso junto com ele é 3, 4 jogadores, porque ele não vai pegar essa para ele sozinho. Né? Eles conversam com os caras lá dentro, que são aqueles que seguram ele. Claro. Né? São os que seguram ele. Vem cá, e daí o que vamos fazer? Não, professor, faz o seguinte, bota o guri aí no meio aí para dar uma força a mais. Não ganhamos aqui, vamos segurar lá, porque lá é outro esquema. Vamos jogar assim lá, ó, porque daí tu ouve 4, 5 cabeças experientes. Esse Marcelo tá no meio, os caras estão no meio ali, não, olha aqui, ó, funciona assim, ó, eles têm uma jogada por aqui, vamos fechar aqui, vamos, porque o treinador não pega tudo. Ele tem que ter os caras que estão lá dentro do campo explicando para ele também, ó, funcionou assim, o cara saiu aqui, eles têm uma jogada que começa lá, é muito perigosa, bota uma segura, fecha aquela jogada lá, tá? E vamos segurar eles 15 minutos, que a torcida cobra deles e pá e tal. E nós temos que saber que nós temos um 9 aí, que é o Cano, que sobrou é caixa, não erra. Isso quer dizer, ele tem tudo isso aí, e se tudo isso aí der errado, ele tem o Cano. Exatamente. Impressionante. Exatamente. Né? Exatamente. O cara não se erra. Tudo, ele tem áreas, tem John Kennedy, tem Keno, tem Ganso, tem Marcelo, e se ninguém jogar, ainda assim o Cano. Naquela jogada não dá para dizer que se é a habilidade desse Cano ou a burrice do quem tá marcando ele, porque o cara tá de costas. Tu tá do lado do cara, o cara de costas, como é que vai... Deixa ele. Sabe qual jogador que a imprensa carioca falou mais, que tem mais medo dele assim para decidir um jogo? O Alan Patrick. Eles nem falam do Valência. E o Internacional tem um problema, porque o Internacional tem um dos ataques mais negativos do campeonato. Né? Hoje é o pior ataque do campeonato. O pior ataque, por exemplo, é um time que não faz gol. O próprio Patrick não anda jogando. Tá jogando bem. Isso, aliás, essa é a única coisa que piorou depois da saída do Mano Menezes em relação ao Kudê, que o Alan Patrick jogava com mais domínio do campo na época do Mano. Ele jogava um pouquinho mais atrás, distribuía jogo e aparecia de surpresa. Agora o Alan Patrick está mais espetado, mais perto da área. O pessoal fala, não tem que jogar mais perto da área para ser mais mortal. Mas aí o pessoal não está mais... O pessoal está esperando ele. Porque é do Valência. Exato. Isso é um pedido do Valência. Ele quer uma parceria. E o Kudê tem essa coisa de jogar com 2 atacantes, mas é aquele negócio. Se tu tem 2 atacantes, tu joga, mas se tu não tem... Muitas vezes ele pega num setor que está congestionado, né? E o Patrick, ele realmente jogava muito quando vinha de trás. Ele buscava o espaço dele com o Mano, bem lembrado. O Valência é como o Soares, ele precisa de uma bengala. Exatamente. Com ele. A bengala do Soares, pode ver que depois que o JP entrou, o Soares voltou a jogar. Porque ele estava muito sozinho lá na frente. Tem que ter alguém que escolhe e deixa ele jogar. Exatamente. O problema do Grêmio pro Grenal. Só que agora esse JP aí tá uma muletinha sem... Não, uma muletinha sem borracha. Sem borracha. Para derrubar o cara. Não fez nenhum gol e deu meia assistência. E nem chutou em gol. Eu acho que o jogador desse jogo vai ser o Wanderson. Que é a muletinha essa aí, porque os caras vão se preocupar com Patrick, com Valência, e ele tendo espaço, ele entra. Só que o Wanderson precisa melhorar o acabamento. Eu não consigo. A quantidade de bola que passa pela área. O último terço dele ou então ele não chuta no gol. Falta de confiança. Porque um cara liso, porque ele é liso, né? Ele vai pra cima e passa mesmo. O Fluminense vai ter experiência suficiente, digamos assim, só chamaria experiência, de aguentar 60 mil torcedores no Beira-Rio? Será que ele passa por cima disso? Falam que é veterano, coisa que ele só não influi, mas não tem como não influir. Não... Mas ele joga de casa cheia sempre. E às vezes a tua torcida é muito pior. Às vezes é. A tua torcida às vezes é muito pior. Te condiciona pior, porque se ela te pegar mal no jogo, ela te tira do jogo. E aqui tu já sabe que tu já vai, cada bola que tu pega bem ou mal, tu vai ser vaiado. Eu vou falar um negócio que é muito polêmico, os colorados vão querer me matar, mas o Inter jogar no Beira-Rio é muito mais importante em questão do campo, de referência dentro do campo, porque tem aquela coisa, né, sabe, eu já vi entrevista de jogador falando que, quando o cara olha pro lado, ele sabe que lá tem aquela placa, aquela arquibancada diferente, ele sabe onde ele tá, né, pela questão do posicionamento da dentro localização, da organização. Vale muito mais pro Inter jogar em casa por causa disso do que por causa da torcida que fica gritando o tempo inteiro. Principalmente esse time do Kudê aí, que é um time mais frio,
mais bem preparado mentalmente, não vai ir para cima que nem louco porque a torcida tá gritando e nem se encolher porque a torcida esfriou. E a gente já viu o Inter ser eliminado por Globo, Melgar, Vitória, só na história recente aí, dentro do Beira-Rio lotado com a torcida gritando no cangote do jogador. Então não é, eu não vejo assim, porque o fator local. Eu não boto todas as minhas fichas no fator local. Eu gosto de um jogador do Inter de Porto Alegre. Eu acho que é um jogador assim que às vezes ele dá uma caída, mas ele tem umas apresentações às vezes acima da média, que chama-se Maurício. Eu ia dizer, é o meu jogador preferido no Inter. Tá? Ele às vezes cai, mas tem jogo que, pelo amor de Deus, o que ele faz? Tem jogo que ele acaba com o jogo, né? E aí ele ajuda na marcação, né? Ele volta e morde. E bate muito bem na bola. Se a gente for parar para pensar, o Inter não é tão mais marcador assim que o Fluminense. Claro, as características dos jogadores mas o Inter joga com o Johnny, e aí depois Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Valência. Faceirinha também no meio pra frente, não é essa coisa toda. Alan Patrick. No Rio de Janeiro, o Maurício volta, né? No Rio, início de jogo, o Maurício, esse é um jogador diferente, né? Ele entra pelo lado, ele joga do lado direito para bater com a esquerda, ele entra e dá-lhe um tapa nela. Entende? Para fazer lá no outro canto. Isso é uma consciência. Tu tá numa lucidez muito grande num jogo contra 60 mil torcedores, contra o Fluminense no Rio. Tu dribla para dentro, olha o goleiro e mete aqui lá do outro lado. É pensar bastante e é ter muito raciocínio. Mais impressionante. Esse jogador é frio, calculista e é perigoso. E mais impressionante foi o domínio dele nessa mesma jogada aí. Que ele domina girando a bola, né? Ele recebe de costa pro gol, ele já domina girando. E bate, foi impressionante mesmo. Esse cara aí é diferenciado. Porque tu vê uns que vêm e dão uma pancada, não quer nem saber. Daí a maioria chuta. Imagina se ele pega a bola que o Valência pegou ali, que o Felipe entregou. Tipo ontem, aquele gol do cara do Botafogo. Ontem eu não vi o jogo. Pegou lá não. Mas credo. Na veia. Mas ali, aquela fumaça, os negros chegando no Goiás, chegando, e o Goiás não poupou eles, né? E o cara mete uma bola no ângulo colocado. O goleiro só ficou assim. E é bom o goleiro. Não se mexeu. Né? Vocês acham que o Inter vai mudar? A gente falou do Fluminense mudar o time, né, para enfrentar o Inter, mas vocês acham que o Inter pode mudar alguma coisa ou vai com o mesmo time que foi no Maracanã? Pode ser. Acho que a única dúvida e que tem na cabeça do torcedor também é na lateral direita. Sim, mas poderia até botar o lateral de zagueiro e tirar o Vitão, né? O Bustos, pelo amor de Deus, fez quantas jogadas, quantos jogos... Você acredita que se o Inter chegar na final vai ser o adversário do Palmeiras ou Boca? Ainda dentro desse aberto o jogo. Desse monte de gente, jogar em casa, os gozadores aí botaram o Grêmio, o problema dele é fora de casa. Como ele não tem casa, então... Mas tem outra também, diz que o Grêmio é um marido fiel. Sim, só em casa. Só em casa. Já que ali levantou essa pergunta seguinte, o Internacional não ganha título há quantos anos? 7. Tu acha que vai ganhar a Libertadores? Se considerar mas quando ganhou a Libertadores pela primeira vez, fazia desde 91, 93, que não ganhava um título, né? Daí alguma hora... Não dá para exigir também... Porque o próprio treinador disse que ele é o patinho feio. E quem é que achava que o Inter ia chegar nessa reta final? Né? Tem que considerar isso aí, né? E aí, na verdade, acho que está em aberto Palmeiras e Boca? Eu acho que sim. Eu acho que não tem ganhador Inter e Fluminense e não tem ganhador Palmeiras. Calcula até um novo empate. Tá tudo eu também acho. Tudo em aberto. Tudo em aberto. O Boca tá com a cara assim de quem vai ir até a final empatando. O Boca ser campeão com 0x0. E se ele pode acontecer. Pode 0x0, né? O Boca foi tudo 0x0. Todos contra o Nacional teve 1x1, né? Na Bomboneira ou lá no estádio, no Centenário, não me lembro. Mas não passa disso. Acho que foi nas oitavas ou nas quartas ali, foi 1x1. E nos pênaltis, esquece. Esquece eles nos pênaltis, ganha eles. O dado do goleiro deles que em 15 jogos decididos em pênaltis, ele ganhou 10. Os últimos 19... Nos pênaltis, esquece eles. Os últimos 19 pênaltis que bateram contra o goleiro do Boca, ele defendeu 10. É isso. Imagina. Desse. Não vamos longe, o Grêmio bateu 10 e errou 10. Agora, aquele pênalti Não, mas aquele... Será que não treina pênalti o time do Grêmio, tio? Como é que era o nome dele? Ele resbalou ali. Cristaldo, não? Cristaldo.
Cara, mas bem colocado ele resbalou. Mas tu acha, por exemplo, que um cara experiente que bate pênalti, ele não vai olhar como é que tá? Não, e a violência que ele bateu, eu acho que mesmo que não resbalasse, ele ia por cima. Exatamente. Não, e bateu outra coisa, muito embaixo da bola. Tem aquela parada agora que o cara faz assim, ó, o cara chega com a esquerda, você bate com a direita, chega com a esquerda, que nós já estamos fazendo. Tá? Para aqui, atira aqui. Ó. O goleiro saiu muito antes para o canto direito. Né? O canto direito, ele saiu, ficou aberto. Sabe, eu depois do Depena eu não falo mais em pênalti. Nem fala. Depois do Depena eu não falo pena. mais. Eu não comento mais pênalti. Se der disputa por pênaltis com o Inter, eu não vou comentar depois. E o Inter e Atlético Mineiro, o time reserva jogou melhor que o time... E tomou 2-0. Isso já tinha acontecido contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Tava jogando melhor quando tava só os reservas em campo. Que ia ser uma goleada botou os titulares do time que caiu. E aí é aquela coisa, falta convicção, eu acho. Eu não sei o que é ser o desespero do Cudê querendo ganhar. Guri da base ali, mas era melhor botar um guri da base. Era melhor botar um guri da base do que botar. Mas os 5 jogadores que entraram do Internacional, e tu colocou bem isso aí, Beca, eles entraram se cuidando. O segundo gol, caminhando. O segundo gol foi uma dividida com o Arangues, que o Arangues tirou o pé. Imagina, mas e aí, alguém vai julgar o Arangues? Mas o cara com uma semifinal da Libertadores ali na frente, vai ir dividir, perdendo, deu 1-0. Então nem bota esses caras, tem gente na base, bota os guris da base aí, melhor hora para testar esses guris agora. O maior termômetro, Beca, foi depois do jogo. O maior termômetro foi depois do jogo com a torcida. Não, isso aí já passou. Jogo treino. E outra foi o cara dormindo no jogo. Tinha um torcedor dormindo. Dormindo. Aquilo ali é pra ligar. E agora, a boa notícia que eu achei desse jogo dos reservas do Inter ali foi o Luiz Adriano, parece que quer lugar no time agora, né? Voltou a jogar contra o... voltou a jogar até aquela hora que ele tentou chapar a bola e jogou ela na arquibancada, né? Mas antes disso ele estava jogando bem. E a outra boa notícia... Ele não tem mais... Eu também não gosto. Vontade, parece. Ele pega uma bola, em vez de tentar uma jogada, ele bota para trás. Mas ele sabe que ele não tem força e ímpeto para botar na frente, mas aí também, como é que vocês vão cobrar do cara? O cara tá poder rico. Carro de luxo, só loira bonita. Tu quer que o cara divida com essas zagueiradas aí? Mas o Suárez... o Suárez tem tudo isso aí, muito mais, e mete gol. O Suárez tem mais. Esquece o jogador que vem da Europa. Cara, eu não gosto de repatriar jogador, sabe? E todos os anos é o mesmo assunto. Quando não é o Luiz Adriano, é o Leandro Damião, é o Arangues, agora é o Oscar. Você tem que trazer gente nova para explodir aqui. Tu tem um cara, tem que assim, o jogador explodiu. Quantos jogadores? Ou tu pega um cara que tá 2-3 anos jogando em alto nível sem parar, que nem o Valência, assim, ou então tu traz um cara que tá prestes a explodir, que era para ele explodir no teu time, mais ou menos como o Inter fez com o Galhardo. O Galhardo tava jogando mais ou menos, veio aqui, explodiu no Inter e foi embora. Eu nunca esqueço de uma, nós estávamos treinando no Internacional aqui de Santa Maria, estava treinando lá no Florestal. E aí o presidente... Ele disse, olha, eu tô te mandando um jogador lá, cara, que cara é uma máquina para jogar, mas me analisa esse jogador, me mandaram esse jogador aí para mim e tal. Aí tá o Marqueto, era o diretor de futebol, estava assistindo o treino, né? Terminou o jogo e aí o presidente da época disse, e daí o meu jogador, não vai dar, vamos ter que dispensar, não tem condições nenhuma. Mas esse jogador vai explodir. Aí o Marquinhos só se botar uma bomba. Tá certo. Até não sei como é que está o tempo aí. Não, tá bem. Eu sugeria a gente possa falar antes de concluir no nosso Inter aqui, porque a gente vamos falar, tem boas notícias, né? Mas eu aproveitando aí o embalo da dupla Grenal ainda, eu faço uma pergunta para ti, Sérgio, que é treinador. O que é intensidade no futebol? Que tudo quanto é jogo termina, o treinador diz, faltou intensidade. Tudo quanto é treinador que falta intensidade. O que é intensidade no futebol? Intensidade é o que esse menino... É a vontade de jogar. É o que o Bitelo fazia. Ele era intenso quando o adversário tinha a bola e quando o Grêmio tinha a bola. Ele é intenso.
por que hoje ele fala, né, nessas questões aí de intensidade? Porque ele está com esse Cristaldo que, pelo amor de Deus, né? Ele está com esse... Natan Pescador aqui. Natan Pescador. Intensidade é o contrário do cristal. Não, daí resumindo. O Bica está certíssimo, é isso mesmo. Aí o Inter tem bons momentos de intensidade. Os caras chegam, parecem, me dá essa bola aqui, chegam, e é todos assim, o adversário pega a bola, os caras tiram na marra. E chegam, não deixam jogar. Já pensou na meia, Cristaldo e Luan? Bravo. Não, então, isso aí, o Bitelo é que dava essa intensidade. Já estão falando nele, né? Mas isso que aí não deveria ter ido. Isso aí também é muito do estilo de jogo do técnico, né? Porque o Kudê, por exemplo, ele quer que marque perto, ele quer que comece a marcação ali na intermediária para roubar mais perto do gol. Aí tu dobra a quantidade de gente. Quando era o Mano Menezes, a linha era mais lá atrás, mais a linha baixa que falam agora, né? Também sim. Aí as linhas baixas, era o pessoal mais lá atrás tentando marcar a distância, esperando para... Tinha mais medo da bola longa. O Mano Menezes parece que ele tinha um medo de que alguém jogasse a bola nas costas do jogador e aí entrasse cara a cara com o goleiro. Então ele sempre recuava e deixava o pessoal marcando a distância. Só que aí tu troca passe do jeito que é. Quanto é que o Mano toma hoje lá? Coisa triste a vida do Mano. Com Fortaleza. É que assim, ó, quando tu entra com 14 em campo é mais fácil. Esperando ele. É que quando tu entra com 14 em campo, agora são 3 na cabine do VAR, né? Então é 16 em campo, é mais fácil, né? Porque a gente tem que ver como é. Eu queria assistir lá pra ver como que o Fortaleza vai ser prejudicado hoje. Que vai ser, a gente sabe, eu só quero saber como. Se vai ser com impedimento, se vai ser com uma expulsão, se vai ser com pênalti. O time do Corinthians é impressionante. O time do Corinthians, o time do Corinthians é um dos times que não tem intensidade nenhuma. Tá com o Juliano, mas também tá com o Renato, né, com o Renato no meio, tá com outro, aquele o velharada nas lateral, sabe? Tá só com uma reforma geral. E agora esse dia eu estava vendo, já que nós estamos falando em intensidade, eu estava vendo um jogo de 70 e o treinador estava pedindo intensidade pro time. Aí eu fiquei olhando, só com o zóio. Aonde, Antônio? Fazer aqui o jogador lá. O zóio. Fortaleza e o Bragantino são, na atualidade, o Bragantino é grande surpresa, né? Nesse sentido aí. Quietinho, né? Foi quietinho. O Botafogo do primeiro turno, o Fortaleza e o Bragantino são os 3 times até agora. O resto deixa. O resto... Nem o Palmeiras, não. O Palmeiras ainda não despontou no campeonato. E o Flamengo com o Tite, reage ou não reage? É outro time. Esse ano não sei. Não, esse ano não, acho que não, mas ele é outro time. É engraçado esse tipo de coisa, né? Como os técnicos, eles têm umas características assim, ó. O Tite, ele é um baita de um técnico. Mas ele tem que começar. A impressão que eu tenho é que o Tite tem que começar o ano. Quando ele pega assim no meio, parece que a coisa não vai. Tem uns técnicos que parece que são feitos para pegar o trabalho andando e mudar, né? O Kudê, o Lisca, vou lembrar do Lisca. O Lisca é especialista em pegar time no meio do caminho. Aí o Kudê também, o pessoal até falava: olha, se é para trocar, o único cara que daria para trazer, que tem capacidade para mudar esse time de uma hora para outra é o Kudê. O resto não troca por ninguém, porque os caras não sabem fazer. Sabe por quê? Deixa assim. Essa que tu coloca aí do Tite, porque o Tite é um cara assim, ó, ele chega, faz o contrato dele, tu vê que o contrato dele é tudo como ele quer, né? E ele vai e coloca o que ele quer. Tu quer, se não quer, entende? Quer a organização, quer tudo certo, esse jogador não me serve, quero esse, quero aquele, manda aqui e monta o grupo dele. Entende? Então, o jogador lá de fora sente isso. Pô, o cara organiza. O cara, ou tu tá dentro do esquema dele, ou tu tá fora. Né? E isso aí faz com que ele, né, no dia a dia, daí ele tenha tranquilidade para trabalhar. Ele tem uma comissão técnica, confiança deles, que os caras respeitam ele muito. Então, ali não tem traição. E jogador não trai ele. Porque ele é amigo dos caras, ele trabalha, ele repete. Tanto é que esse que está lá na Arábia, lá, Jesus. Neymar? Neymar queria levar ele. Neymar queria levar, já queria derrubar o Jesus. Né? Como é que se explica a fragilidade dos treinadores do Brasil com a invasão desses estrangeiros?
Voivoda, por exemplo, é um baita treinador. Baita treinador. Bom, acontece Por o seguinte, que caiu tanto? Tem uma coisa assim, ó. Lá fora os caras estudam 4 anos para ser treinador, tem uma faculdade, tem universidade para treinador. Aqui o Renato vai 2 meses só nos fins de semana e é treinador, entendeu? Que não ia nem nos cursos da federação da CBF. Em Portugal tem uma faculdade, né? Os caras estudam 4 anos para ser treinador de futebol. E assim na Espanha, não sei se tem também, mas no Portugal eu tenho certeza que tem. Então os caras vêm com outra cabeça, né? Então, por exemplo, a explicação que o cara do Palmeiras deu sobre o Grêmio aquele dia, ele não deixa de estar certo, ninguém tinha falado aquilo. Que o Grêmio joga 2-2-2-2-2. 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meia e 2 atacantes. E 2 pelos lados. Era 2-2-2-2-2. Não, na realidade. Isso aí. Entendeu? Mas quem é que disse? Mas porque o cara tem uma cabeça, já sabe que isso aí. Então essa é a diferença. E outra coisa também, ó, eles fecham muito os grupos deles e fecham muito a questão de trabalho de imprensa, de trabalho eles têm uma equipe toda, né? Eles têm toda uma equipe preparada, os caras não se mexem no trabalho deles, empresário faz um negócio e tchau pra ti. Aqui, sabe que nossos treinadores aqui estão tudo envolvidos. E tem uma coisa também. Então eles ficam a priori, eles ficam na mão dos caras. Tira esse aí, bota esse aqui. Não, faz isso aqui. Tu vai ter que colocar tal jogador para mim aí, porque e tem muito diretor envolvido junto. Sim. Então aí o esquema aparece. Uma máfia, né? E faz uma máfia. Mas tem uma coisa também que tá aí essas loteria mostrando essas coisas aí, né? Tem um negócio também que é a questão dos números, né? Eu vejo o técnico brasileiro, não dá para generalizar também, porque tem técnico brasileiro muito bom e tem técnico estrangeiro que não presta. Esse Sampaoli mesmo, meu Deus do céu, né? Mas assim, eu vejo que esses técnicos estrangeiros, principalmente os que estão vindo da Europa, eles se agarram em número. Então, quem é que vai ser? A gente está discutindo aqui quem é que deveria ser o primeiro volante do Inter, por exemplo, é o Johnny ou é o Rômulo? O Kudê, ele não, muito raramente ele vai, só na impressão dele que ele tem olhando o jogo, ele vai pedir lá pro pessoal do processamento de dados lá, quantos desarmes o Johnny fez, quantas bolas aéreas o Johnny ganhou num jogo, quantas vezes ele cobriu, tantas, então é o Johnny, né? O lateral é a mesma coisa. Quem que vai jogar? É o Bustos ou é o Malo? Não. Quem é que desarma mais? É número. E aí ele se agarra no número. O brasileiro, ele fica naquela assim, não, mas é que eu acho que é o fulano, porque eu gosto mais do Beltrano, porque o Beltrano é mais disciplinado taticamente, a gente ouve esse negócio eles também. Vão ali, tu vê que eles vão ali, um puxa aqui o norte, outro puxa ali de coberto, o Renato puxa um papelzinho do bolso. Puxa um papelzinho e ali, vê quem é que eu tenho no banco aqui. Aí, cara, tu tem de novidade aí do Inter? Como diz uma vez lá em Rio Grande, lá o Foguinho era treinador do Grêmio e estava jogando contra o São Paulo, né? E aí o Foguinho disse assim, aquece o babá aí. Sabe? Mas o babá já está jogando, chefe. Mas não foi o Silas que teve uma partida do Grêmio que o Grêmio ficou com 1 a menos e ele não usou todas as substituições porque ele tinha se atrapalhado, não tinha feito, na época que era 3 ainda, né? Ele foi lá, fez 2 substituições e terminou o jogo com os caras morrendo com a língua de fora e tinha mais uma substituição para fazer, ele não se deu conta. Isso tá igual do teu amigo, né? O Jânio, né? Sim. Ele entrou com 10. Ele tinha 11, entrou com 10. Se machucar um, quem é que eu vou pôr? Em relação a técnico, tá? Para falar dos brasileiros aqui, ó. Tem um técnico que não tinham falado muito, e quando tava o Mano Menezes aqui, eu dizia, tragam esse cara, por favor, esse cara é bom. Que é o Carpini, esse que está treinando o Juventude. O Juventude. Que fez uma baita de uma campanha lá no Águas de Lindóia, não me lembro como é que é o nome, Águas Claras, Água Santa, uma coisa assim, no Paulistão. O Juventude trouxe, o Juventude estava aqui uma draga, que não ganhava de ninguém, agora está perigando subir para a Série A. Acho que vai subir. E esse cara é muito bom, esse Carpini, e é brasileiro. Só que o que eu vejo também é o seguinte, na hora de renovar... a gente ainda tá falando em Vanderlei Luxemburgo, Tite, Mano Menezes. Não renovam com técnico brasileiro nunca. Não traz os novos. Aí quando traz novo, traz estrangeiro. Fica parecendo que o problema é ser brasileiro ou estrangeiro. Não, o negócio é trazer técnico jovem, com cabeça pra frente. Mas não segura mais agora. Inclusive o Vinícius Agora não segura mais.
Agora tu vai pegar, por exemplo, assim, eu não sei quantos tem hoje, acho que tem 11 brasileiros, 11 no Campeonato Brasileiro, acho que tem 11 técnicos estrangeiros, né? Parece que é. Eu não 11 ou 12. Mas a gente podia fazer a conta aí. E a tendência é cada vez aumentar mais. É cada vez aumentar mais. E os nossos aí, os novos, por exemplo, Vinícius Munhoz começou bem, inclusive aqui, atualmente ele está desempregado. Mas, Bica, para esses caras parar de fazer terrorismo para cima de nós, que vai rebaixar, o perigo de rebaixar. Olha a sequência de jogos que o Inter faz depois do Fluminense agora. Bahia fora, Santos em casa, Vasco fora, Coritiba em casa, América em casa, Cruzeiro fora. E aí depois vem aí uma mais forte, o Fluminense, Botafogo, Corinthians, mas com essa sequência de jogos, ganha 2, 3 jogos, já não... É a Copa Rebaixamento, vai ter agora, né? Eu vou ter o prazer de cumprimentar vocês, campeão da Libertadores e na Série B. Não vai ser. Fala aí do Inter Santa Maria. Rapidinho, então, antes do Inter até vender meu peixe aqui, ó, Turf, que a gente aqui sempre atualiza, né, as coisas. Nosso jockey que nos tiraram na mão grande aí, mas que tem um potencial fantástico. E no outro final de semana tem o Grande Prêmio Bento Gonçalves, lá no Hipódromo do Cristal, já tem ônibus aí lotados aí para o pessoal, os turfistas, tem de monte, e cavalo nós temos de sobra, até no exterior. Por sinal, neste sábado agora, corre o Tordilho Kizar. Esse cavalo, um potro, foi criado pelo Aras Cambaí, aqui de Santa Maria, mas que tem sede em Uruguaiana, do Cremonese e do Napoleão. Esse potro é um fenômeno. Ele correu 7 carreiras e ganhou as 7. Com 3 anos ele está. E agora ele vai correr o grande prêmio entre todos os potros do Brasil. Tem velocidade. Sábado agora. Velocidade, está correndo 2.000 metros. Mas fala isso lá perto da arena, lá que os caras já contratam aí. Contratam pro YouTube montar ele, ver se ele chega na linha de fundo. Que intensidade. Bom, Inter SM teve ontem uma tertúlia lá entre os diretoria e conselheiros. Foi colocado que os recursos estão extraordinários e que estão chegando novos patrocinadores, simplesmente categórico, o presidente dizer, um time para nós subir de qualquer jeito o ano que vem. Ah, que bom. CT está em negociação, deve sair o CT lá na Vila Oliveira, onde funcionava ali a escola de samba Vila Brasil. Será ali. Uma arquibancada no Presidente Vargas, na goleira do fundo do cemitério ali. E do técnico ficou praticamente acertado, mas ele pediu até sexta, porque ele, de certo, vai conversar com o pessoal da Avenida para dar uma satisfação, que a Avenida também deseja ele. E, por último, um abraço para o Miguel Gomes, que esteve aqui no último programa. Mas ele fez aniversário. Inclusive, né? Acertou 2-2, né? Mas não nos convidou para o churrasco, Miguelzinho. Baita festa, os músicos todos da cidade. Essas grandes notícias do Inter eu tinha colocado para vocês no fim do programa aqui, sim, né? Sim. Eu já tinha conversado com o pai do Pedro. E ele realmente tinha falado que o Internacional faz um grande ano que vem e vai com certeza subir. Está na hora, né? E está na hora da população de Santa Maria apoiar. Também junto, tem que ter vergonha na cara. O torcedor vai. E tanto que o Ari coloca que vai sair essas arquibancadas lá no fundo exatamente para aumentar. Vai ter público. E é bom a pressão atrás do Inter e Fluminense. Nós não vamos. O Inter tem que sofrer sempre, né? Não vai ser assim. O placar de 0 contra o Inter eu não acredito mais. Mas eu acho que vai ser 2-1 pro Inter. 2-1. Sem pênalti, pelo amor de Deus. Eu tenho que ver a final. Eu vou no empate, porque eu estou com esse muito equilibrado, né? Eu vou no empate. E quem ganha nos pênaltis? Ganha nos pênaltis? Não sei. É complicado. É muito complicado. Mas nós temos que dar uma opinião. Mas o goleiro lá do outro lado pega mais do Fluminense. Eu não gostei do goleiro do Inter aí nos pênaltis, não. No jogo esse que tu fala contra o River Plate, né? Contra o River Plate. Não gostei. Saiu todas erradas. E tu ali? 3-1 convicto. O Inter? Acho que passa por cima. Eu também acho que vai para os pênaltis.
Não faça isso comigo. Estão querendo brinquedinho? Não, eles me querem acordado até de madrugada. Mas daí uma multa. Mas daí vai Vocês querem que eu tome multa no meu prédio? Mas só querem que a gente sofra. Tem uma coisa boa pra ti. Domingo não vai pros pênaltis. Não, isso é verdade. Não, aí quando chegar nos pênaltis, eu abro mais dois. Isso aí também. Isso aí é uma convicção também que eu tenho, que se o Inter passa pelo Fluminense, ganha o Grenal. Se perder, perde o Grenal. E eu acho que é o contrário. Fortaleza hoje. O Fortaleza disparado uns 3-0, acho. Né? Eu também mas isso é opinião ou é vontade? Eu tenho vontade. Vou ser sincero. Eu tenho vontade que o Fortaleza meta uns 4-0 no Corinthians, mas eu acho que não vai acontecer. Mas acho que o Fortaleza vai ser campeão. Acho que eu queria que fosse, inclusive. Eu acho que o Fortaleza vai ser campeão. Tem mais time. E vou dizer, tem grupo. É o que eu vi sábado. É que assim, apesar do Grêmio fora de casa ser um time que não produz nada. Sem intensidade. Mas é bom o time do Fortaleza. Mas é que assim, o Fortaleza é um exemplo para o futebol brasileiro, porque os caras não têm estrutura, não tem apoio nenhum da imprensa praticamente, tu não ouve falar e tal. E aí, se o Corinthians passa, aquela bagunça que é o Corinthians, passa pelo Fortaleza, tu tá premiando a desorganização, tu tá premiando o oba-oba, tu entendeu? O Fortaleza tinha que passar para ser premiado de alguma forma, para o pessoal lá se conscientizar que o trabalho está sendo bem feito. Eu vi o jogo com São Paulo. O jogo foi 6h30 da tarde, São Paulo e Corinthians. E o Corinthians estava com um time... Os dois fracos também. Mas... muito ruim o time do Corinthians. O time do Corinthians saiu ganhando, inclusive teve uma chance, saiu ganhando logo no início do jogo. E o Botafogo deixou o Tiquinho de fora. Quase que leva E era para ter levado um 6 o Corinthians do São Paulo. O que pegou. O Cássio, né? O Cássio que pegou no jogo. Mas o Corinthians contra foi o Estudiantes, né? Contra o Estudiantes ou é aquele outro? Não me lembro. Antes de pegar o Fortaleza, agora no Sul-Americana, eu assisti o jogo sem brincadeira nenhuma, não estou exagerando. Se fosse 14-0 aquele jogo, tava bom. Não, sério. A quantidade de bola na trave foi umas 4, sem brincadeira nenhuma. E depois, fora a quantidade de defesa que o Cássio fez durante o jogo, foi impressionante. Não, pessoal, obrigado pela companhia. Sextas estão aí de novo, né? Um grande abraço e lembre-se, nos acompanhe sempre às terças e às sextas na TV Santa Maria, canal 19 da NET ou nas nossas redes sociais. Grande abraço. E sexta-feira, se Deus quiser, estaremos na final quando chegarmos aqui.